Foi? Então, eu vou fazer a contagem para cortar. Pode ser. 1, 2, 3. Vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo Hangar VIP da Faculdade Inspirar. Eu sou a Mariana Caron e hoje eu trouxe um assunto muito interessante para a gente conversar. E super interessante mesmo, tá? Desmistificando a fisioterapia pélvica. Hoje com a gente eu tenho o prazer de receber duas pessoas expertas no assunto, dois profissionais maravilhosos, doutora Leriane. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Mari. Obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer tê-la aqui. Foi um prazer poder estar aqui com você hoje. Obrigada. E diretamente do México, hoje estamos super importantes recebendo aqui o Dr. Jesse. Prazer, Dr. Jesse. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer para mim estar aqui com você. Ai, que legal. Eu estou muito feliz. É um tema que me interessa muito também, aprender mais sobre a fisioterapia pélvica. E a gente vai começar, então, falando aqui o que é a fisioterapia pélvica, para quem não conhece. Bom, a fisioterapia pélvica é a área da fisioterapia que vai trabalhar muito com essa parte de musculatura do assoalho pélvico. Aquela musculatura que a gente vai usar tanto para a parte de continência urinária, fecal, mas também muito na parte da sexualidade, né? Então, dentro da fisioterapia, a gente acaba trabalhando com tudo isso, né, Jessie? Sim, com tudo isso, sexualidade, gravidez, pós-parto. Ai, muito legal. Muito legal. É bem ampla, né? Sim. E o que te levou, Leri, a trabalhar com a fisiopélvica? Bom, antes eu já trabalhava dentro de uma UTI e para mim era muito triste, assim, me deixava... como que eu posso dizer? Indignada que a gente conseguia tirar o paciente da ventilação mecânica, colocar ele para caminhar, mas ele saía da UTI ainda usando fralda. E falar de função sexual, principalmente dos pacientes cardíacos na UTI que eu trabalhava, a gente nunca pensou em falar em função sexual desse paciente. Então, é como se a gente já condenasse esses pacientes que, a partir daquele momento, ele sempre vai usar uma fralda, ele nunca mais vai ter relação sexual e, dali para frente, essa é a vida dele. Então, o paciente de AVC, ninguém imagina que pode ter continência de novo, Sim. que ele pode voltar a ter uma vida sexual ativa. Então, com base nisso, eu fiquei assim, alguma coisa tem que mudar. Ai, foi que por isso que legal. eu procurei a pélvica. Isso, muito legal. A Leri foi minha supervisora. Tive o prazer de ter muitas aulas maravilhosas com ela. E ela foi minha supervisora de UTI. E a gente acompanhou o início dela entrando na fisioterapia pélvica nesse mundo. A gente não precisa dizer quanto tempo, né? Não, sem dizer tempo. E para você, Dr. Jesse, como é que foi a fisioterapia pélvica? Eu começo porque minha mãe tinha incontinência urinária. E em México não havia profissionais com capacitação em fisioterapia pélvica. E não se falava disso. Então, eu estudei uma certificação de fisioterapia pélvica em incontinência urinária para eu poder ajudar a minha mãe. Ai, que legal. Y le di tratamiento y me apasionó el mundo de la fisioterapia pélvica. Y así fui tomando un posgrado en México y después volteé aquí en Brasil a estudiar ya la pós-graduação internacional. Sim, eu lembro de você ano passado aqui, se graduando na fisioterapia pélvica internacional. Foi muito bonito de ver. Eu, particularmente, tenho muitas amigas que optaram por seguir essa carreira. Aishla e entre outras, que são profissionais incríveis e que eu acabo me despertando muito interesse em aprender mais. Então, por isso que hoje eu convidei vocês para estarem aqui, esclarecer as minhas dúvidas e, consequentemente, do pessoal de casa também, né, de quem está assistindo a gente. Mas tem uma coisa assim muito importante que sempre fica. Por que será que a fisioterapia pélvica é envolta a tanto tabu? Eu vejo que é muito porque a gente está sempre trabalhando com a região íntima. A gente, aqui no Brasil, né, se a gente for falar, a gente tem uma cultura que é viável você ver durante o carnaval mulher e homem pelado na TV, mas sempre que a gente vai falar sobre saúde sexual, não pode. E isso é uma coisa assim que eu vejo que é algo realmente um paradigma que realmente a gente precisa mudar, porque já teve vezes que chegou mulheres no meu consultório que falaram assim, olha, agora eu tomei coragem para fazer o tratamento de fisioterapia pélvica. Só que quando eu fui avaliar ela, o que ela tinha não era uma, digamos assim, uma assadura por incontinência urinária. Sim. O que ela tinha era uma lesão já de pele, já era um câncer evoluído.
E que essa paciente ali, eu orientei ela para ir já na sequência para o hospital para estar avaliando aquilo. E o mais triste dessa paciente é que dias depois ela faleceu. Poxa vida. Tá? Então, é uma questão de saúde sexual que a gente precisa começar a falar, mas a gente tem um tabu aqui ainda no Brasil com relação a ser essa região íntima. Ainda essa semana, eu recebi mensagem de um possível paciente que a todo momento ele me perguntava, tá, mas você vai fazer avaliação via ânus? Era a maior preocupação dele. E muitas vezes eu tenho que desmistificar isso para eles. Olha, a gente vai trabalhar com a fisioterapia pélvica, mas eu brinco muito com eles que eu vou falar assim, ó, eu vou trabalhar muito naquela região ali da zona de ninguém. Onde que é a zona de ninguém? A zona de ninguém, que a gente fala ali no homem, é aquela região entre o ânus e a bolsa escrotal. Então, muitas vezes a gente consegue estar palpando aqui aquela região, vendo como que tá a função muscular por ali e conseguindo treinar. Então, a gente consegue daí usar biofeedback eletromiográfico e outras coisas. Assim, a gente só vai fazer, digamos, uma palpação via retal quando realmente é um quadro de dor, um quadro mais específico da via retal. Pelo menos eu trabalho mais assim. Acredito que o Jesse também vai na mesma linha, né, Jesse? Sim, isso. Sim. E no México, Jesse, tem muito, assim, essa coisa do mito em cima da fisioterapia pélvica? Sí, en México, por ejemplo, como es una región genital, lo que vamos a trabajar en fisioterapia pélvica, la gente no tiene vergüenza, tiene miedo, y también por malas experiencias que han tenido con el ginecologista. Sí. Entonces, a veces la gente no quiere. Pero, como dice Leriane, si uno mismo fala con la paciente, le explica con videos, imágenes, cómo es su disfunción y todo, la gente baja el nivel de ansiedad y como sabe que es un problema de salud, dice sí. Entonces, la paciente también tiene que tener confianza con el fisioterapeuta, porque no a cualquiera le va a decir, ay, sí, puedo avaliar en canal vaginal, anus, ¿no? Tiene que ganarse essa confiança e para que o paciente pueda acceder a uma avaliação. Sim. E é uma coisa bem legal de a gente ver dessa questão cultural, porque, por exemplo, a gente tem aula com o professor Barry Bergmans aqui na faculdade. Então, ele atende lá na Holanda e ele passa muito pra gente assim, olha, primeira sessão de fisioterapia pélvica lá na Holanda, ele nunca vai tocar no paciente. Porque lá, se você já for tocar na primeira sessão, eles até entendem aquilo como um ato de assédio sexual. Nossa. Então, a primeira sessão, geralmente, lá, é para realmente você fazer a anamnese do paciente. Uma avaliação, né? Uma avaliação. Você não encosta no paciente. Porque daí você dá esse período para ele ir para casa, entender tudo o que aconteceu e o que pode acontecer. E se ele se sentir preparado, na próxima sessão, você vai fazer essa avaliação física e tocá-lo. Só que, mais uma vez, essa questão cultural. Aqui no Brasil, se a gente for pensar, se você for no teu profissional, se você vai na ginecologista e ela não te avalia na sessão, o que você pensa nessa profissional? Nossa, que ela é muito ruim. Então, a mesma coisa acontece com a gente na fisioterapia pélvica. Tá? Só que muitas vezes a gente também vai sentindo ali como que tá o paciente. Se é um paciente assim que ele já tá mais tranquilo ali com a situação, que ele já veio decidido, você já consegue avaliar. Mas existem alguns que têm traumas, até de abuso sexual, que às vezes você não vai conseguir pegar na primeira sessão e avaliar ele fisicamente. Então, você vai trabalhando nas beiradas ali, vai fazendo um treino comportamental. Acho que tem muito envolvimento psicológico, né? Exato. Sim. Então, a gente não trabalha, a gente não é psicóloga, mas a gente trabalha nas bordas e tem que trabalhar muito com essa equipe multidisciplinar. Então, hora a gente está em constante conversa com uma psicóloga, uma sexóloga, né, que é preparada, urologista, ginecologista, prócto. Então, a gente sempre está trabalhando Onco, né? No caso da paciente que você falou, sim, né? É sempre multiprofissional mesmo. Sempre acho que a fisioterapia, ela é uma chavinha, né? Que a gente consegue ter percepções e que a gente consegue encaminhar aquele paciente para o melhor tratamento possível, né? Sim. É muito legal. También hablando de la parte cultural, la religión es un impacto también. Sí, bien importante. ¿Por qué? Porque la gente no quiere avaliación por el tipo de religión que tienen. Entonces, también eso
se fala con el paciente, ¿no? Para que pueda tener una mejor melhoria, pero sempre respeitando a decisão de cada um. Sim, nossa, isso foi excelente, assim, ser abordado por você, Jessie, porque é um fator, eu acho que daí não é só no México, eu acho que é fator religioso em todo lugar, Todo né? mundo. E essa parte de fator religioso, hoje em dia, por exemplo, eu já tenho pastores que quando encontram algum casal que está tendo alguma dificuldade, dependendo da situação, Olha só ele que encaminha incrível. ali. Então, assim, existem alguns pastores que já estão tendo essa visão ali de que para ele conseguir ajudar aquele casal, digamos assim, a manter o relacionamento, às vezes ele tem que indicar ali para o Nossa, tratamento. isso é uma evolução incrível. E, sim, e cursos de noivo que também já chamam a gente para estar junto ali e dentro do curso de noivos falar sobre essa parte de relacionamento, Que legal. dor. Porque, justamente, religião, às vezes, a pessoa vai ter a relação só depois do casamento. Do casamento. E daí, Às se é vezes uma... nem se conhece, né? Tem tudo aquilo. Exato. E daí, imagina uma pessoa assim que tem dor, vai ter a primeira relação, esperou ali por muito tempo, e daí, durante a penetração, opa, aconteceu alguma coisa de errado. Então, eu tô errada ou o sexo é sempre realmente essa coisa... É doloroso, é Doloroso, desconfortável, chato, né? desconfortável. Aham. Então, daí a gente vai dando essas informações até pra pessoa saber, não, olha, sentir dor durante a relação sexual não é normal em momento nenhum, tá? Assim como, por exemplo, perder a urina também não é comum, tá? Na verdade, assim, perder a urina não é normal, é comum. A gente tem muito ali. 1 a cada 3 mulheres apresentam perda urinária. Nossa, o índice é alto, né? Também algo que se normaliza é a dor à menstruação. É, E não é. sim. Então, aí também podemos tratar a educação menstrual desde antes, desde que estão É incrível. crianças, jovens, que não é normal. Por quê? Porque cada mês a paciente tem cólica e tudo. É normal. E normalizam e não é normal. Então, aí podemos também trabalhar com educação. Ah, isso eu acho que faz a diferença na vida dessa paciente, né? De quem Sim. procura grandemente. Sim, faz porque, por exemplo, eu já tive casal lá que a paciente já era casada há 10 anos. E dentro desses 10 anos, ela nunca tinha conseguido ter uma relação sexual. Caramba, Tá? 10 anos? 10 anos de casamento. Daí você pensa assim, como que acontece um casamento de 10 anos assim? Geralmente, quando um casamento desse tá se perpetuando, tá se mantendo assim, geralmente a gente tem um quadro que a mulher tem a gente fala uma mulher vagínica, ela tem uma dor ali, e o homem possui uma disfunção sexual associada também. Então, tendo esses 2 fatores, acaba que um não pode, o outro também não, o casamento se perpetua. O problema começa quando um deles resolve que vai fazer o tratamento. E como é que você vai manter essa relação ali, principalmente sexual, Sim. se um consegue e o outro não? Então, aí que às vezes começa a dar aquelas interferências no casamento e que daí a gente consegue estar ajudando. Às vezes eles não querem ir para o mesmo profissional, mas a gente vai auxiliando ali para onde eles podem ir, né, Mari? Isso, não, incrível. Eu acho que o fisioterapeuta pélvico está tendo um papel na sociedade importantíssimo. Sim. Não só o que a gente conhece de benefício para o indivíduo, mas para o casal, né, para as famílias. Eu acho que isso é fenômeno, assim. Então, a gente pensando nessa parte do tabu, existe algum mito que é meio para tudo, assim, o mito sobre a fisioterapia pélvica? Acho que você até falou, né, Lerix, que é sobre sexualidade, alguma coisa do tipo. Eu vejo assim que é muito essa parte de sexualidade e também essa questão, por exemplo, normalizam que é normal perder urina. Tá? Então, a mulher engravidou, teve filho, é normal você perder urina. A mulher, isso daí que elas colocam também, que é uma inverdade, né? A mulher teve parto vaginal, então é normal ela perder urina porque ela teve parto vaginal. Então, uma das primeiras coisas que a gente já tem que desmistificar é que não é o parto vaginal que faz a mulher ter perda urinária, tá? Muitas vezes o que acontece é o peso do bebê que vai estar interferindo nisso. Então, assim... se um bebê é muito pesado, muito grande, durante a gestação, ele vai estar dando uma sobrecarga ali naquela musculatura do assoalho pélvico. Então, é como, digamos assim, como se fosse um torcicolo. A gente trava o músculo ali e ele não movimenta mais. Sim. Então, você não consegue fazer aquela amplitude de movimento para que você consiga ter a continência urinária.
né? Sim. E às vezes a gente acha que um bebê pequeno seria menos traumático para o assoalho pélvico. Mas a gente tem que pensar que um bebê ele não vai encaixar direito na pelve, um bebê pequeno. E daí, quando ele estiver descendo, ele vai descer meio tortinho. E daí, nisso, pode lacerar o assoalho pélvico. Nossa, eu tô completamente surpresa. E isso que fala Leri, em México é muito comum. Por exemplo, vai al ginecólogo em pós-parto. E, es normal que pierda orina. El mismo ginecólogo lo dice. La madre, la abuela dice también, es normal, yo igual tuve. Entonces, ese es como un mito también, porque no es verdad. Entonces, hay que como que cortar allá e darle tratamento. Sim, incrível. Nossa, eu tô aprendendo muito. Não sei vocês, mas tá super interessante para mim. Tá super legal de aprender. E então a gente já falou um pouco das disfunções. E quais são as principais disfunções tratadas pela fisioterapia pélvica? A gente pode separar em homem e mulher? Sim. Podemos sim. Então, assim, na mulher a gente tem muitas as disfunções de dor, né? Então, seriam aquelas para relação sexual, de penetração. Então, pode ser aquela mulher que não consegue nada de penetração. Pode ser aquela mulher que só durante a penetração ali inicial sente dor. E tem aquelas, assim, que vão ter a relação, vão conseguir ter a penetração, mas vão ter muito quadro de dor. Então, para cada um desses, a gente acaba colocando um nome, mas eu nem vou citar tanto aqui, né, Jéssica? Acho que não é tão objetivo ali. Mas a gente tem formas de tratar diferente. Então, a gente tem algumas pacientes que apresentam um quadro de alogenia, que é aquela questão, né? Eu tenho um toque que ele não deveria ser um toque de dor, mas o cérebro dela interpreta como dor. Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu tenho aquelas mulheres que foram abusadas e que a gente também vai ter que trabalhar porque agora ela se fecha. Sim. Então, a gente tem que trabalhar uma questão de, se a gente for falar de função muscular, uma coordenação dessa musculatura. Porque hoje ela coordena. A hora que ela está relaxada, na verdade, ela contrai. Entendi. Tá? Não tem um relaxamento, né? Exato. Então, assim, cada um desses pontos a gente tem que trabalhar. Às vezes é uma sensibilidade, às vezes é uma função motora da musculatura do assoalho pélvico. E assim por diante. Às vezes até um trauma que se teve ali na região, que fez, por exemplo, uma laceração e a cicatriz ficou muito rígida. E por conta disso, você vai ter que trabalhar aquela cicatriz. Então, trabalhar essa liberação miofascial, né? E uma outra coisa, por exemplo, o Jesse, além de ser fisioterapeuta pélvico, ele também é osteopata. Olha, parabéns, que legal! E daí, o que eu falo para ele? Eu sempre falo isso, né? Todo fisioterapeuta pélvico deveria ter um osteopata para chamar de seu. Olha só. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, a mulher teve lá um neném, saiu o bebê pela pelve. Esses ossos da pelve, eles se encaixaram novamente certinho? Ele tão bem posicionado? Esses órgãos retornaram novamente para o lugar adequado? E daí a gente vê que no pós-parto é legal a gente fazer uma avaliação com essa mulher, trabalhar esse assoalho pélvico, mas também encaminhar para o nosso colega osteopata para estar fazendo uma avaliação adequada ali de parte óssea, de parte visceral, né? Integrar. É isso, importantíssimo essa visão sistêmica, né? Exato. Isso é muito legal. O fisioterapeuta ele não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que saber indicar para o colega adequado. Sim, cooperação, né? Cooperação, equipe. Eu acho que isso é fundamental, exatamente. Aquela história, se todo fisioterapeuta pegasse e indicasse para o seu colega que é especialista, não ia faltar paciente para ninguém. Exatamente isso. E você também falou da incontinência urinária, né, Leri? Sim. Que é comum em mulher? É bastante comum em mulher. A gente não tem um estudo, por exemplo, dentro do Brasil que realmente coloque um estudo epidemiológico falando realmente o número de mulheres que a gente tem, mas a gente sabe que em números mundiais esse número é alto, é elevado, tá? E a gente vê isso sobre carga que a gente coloca no assoalho pélvico e hoje a gente está vendo isso cada vez mais cedo nas mulheres, digamos, pelos esportes que estão se praticando. Por exemplo, o crossfit. Você levanta bastante peso no crossfit, mas não significa que o crossfit é ruim. Significa que a gente está treinando vários músculos do corpo, mas o assoalho pélvico está sendo deixado de lado. Esquece. Né? A gente tem a professora Carolina Silva, que eu gosto muito de ver os vídeos dela, porque ela treina super pesado, mas ela é uma mulher que ela consegue colocar uma garrafa de coca de 2 litros na vagina Bem ali legal. e contrair e soltar. Depois eu posso te mostrar esse vídeo. Por favor, eu quero ver.
Então, assim, para ela conseguir treinar pesado, levantar bastante carga, ela treina pesado também o assoalho pélvico dela. Agora, a gente vê um bando de mulher que quer treinar pesado, todos os músculos, deixar bem definido. Mas o assoalho pélvico dela é completamente esquecido, né, Jessie? Não, e às vezes até vai levantar um peso, acaba tendo escape de urina, escape fecal, alguma coisa assim do tipo, né? Já tá bem comum a gente ver esses vídeos, né? E o pior, o que me deixa mais assustado é essas mulheres chegarem lá na hora do treino e quando elas perdem essa urina, elas... Perdi urina, Nossa, que legal. Não. E também em esportes de alto impacto, também, por exemplo, jumping. Sim, jumping. Também pérdida legal. de urina. Depois trabaja. En caso de disfunciones masculinas, por ejemplo, en la parte sexual, tenemos lo que es eyaculación precoz. Es muy común en jóvenes, en disfunción eréctil, en adultos, en pacientes idosos, dolor pélvico crónico, es muy común por todas estas disfunciones gastrointestinales también, el tipo de trabajo que hacemos, que estamos muito tempo sentados igual. Sim. Hay una congestão pélvica. Acho que agora com o aumento do home office também, né? Aí todo mundo está sentado o dia inteiro, né? Isso. Acaba não... Eyaculación dolorosa, por ejemplo, son como que las más comunes en disfunciones sexuales de hombres. Ahora, en la parte urinaria, pues prostatectomía radical, que esos pacientes tienen pérdida de orina, incontinencia urinaria, se puede intervenir desde a fisioterapia pélvica também. Ai, que legal. E qual que é a diferença da prevenção e do tratamento? Tá. A prevenção, a gente poderia estar utilizando ela antes de você ter uma lesão. Por exemplo, você vai para academia com uma certa frequência e você treina teu corpo. Por que é que a musculatura do assoalho pélvico você não treina? Só que se a gente for falar nisso, a gente tem que pensar também em falar em consciência dessa musculatura. Porque hoje, quando a gente vai avaliar homens e mulheres dentro do consultório, a gente vê que a maioria deles não tem a consciência adequada de como se contrai essa musculatura. Daí, o que a gente vê como problema? Aqueles cursos online ensinando a contrair e relaxar. Sim. Só que a pessoa não sabe contrair e relaxar de forma de adequada. Maneira correta. Então, às vezes, não é incomum a gente ver o paciente que acha que está contraindo a musculatura e, na verdade, ele está fazendo uma valsalva. Sim, nossa. Agora parece que acenderam luzes aqui, mas sim, entendi. Ou pode ser que le pidas contracção e contrai abdômen, aductores, bumbum. Só musculatura acessória ali, auxiliar, mas nada do assoalho pélvico. Então, isso a gente vê, sim, que é muito comum. Então, se a gente fosse ver historicamente, por exemplo, a gente sabe que tem o histórico lá das tailandesas, que tem toda a questão de pompoarismo. E dentro do pompoarismo, se a gente for ver esse histórico ali, a gente vê que elas vêm de uma sociedade mais matriarcal. Sim. Pelo menos do que passam de histórico pra gente. Eu nunca fui estudar isso muito a fundo. E que é uma sociedade lá que a mãe chega para a menina, coloca um espelho na frente da vulva e fala, olha, você tem músculos ali, e eles se mexem. Porque a menina tem muito mais dificuldade de ver isso. Porque o menino, querendo ou não, eles têm o pênis ali, que é um biofeedback que já é implantado deles diretamente. Então, se o homem contrai a musculatura, ele consegue ver o pênis fazendo uma contração. Nós, mulheres, não temos como ver isso, tá? Então, se alguém não chegar pra gente falar, olha, essa musculatura contrai, coloca a mão ali na região, tenta contrair pra você ver. Como que é essa contração? Você vai sentir que ela vai contrair pra dentro e pra cima, tá? É esse o movimento que você sente. Tá, ela contraiu pra dentro e pra cima. Você consegue sentir que ela tá descendo? Ou você percebe que ela demora mais tempo pra descer? Então, antes de eu até começar um pompoarismo, primeiro eu preciso saber fazer o básico. Sim. E a partir do momento que eu vou para pensar em prevenção, eu vou pensar assim, olha, isso já acontece no meu consultório. Eu tenho psicólogas que me mandam adolescentes
que estão começando a querer entender sobre esse assunto. E eu faço dentro do consultório uma sessão com essas adolescentes, tanto menino quanto menina, para falar sobre essa parte de fisiologia da sexualidade, como que é o corpo, qual a diferença do homem e da mulher, para eles se conhecerem e conseguirem entender. E a partir desse momento, eles começam a ter essa educação sexual, Legal. né? Mas é uma educação para você se conhecer. Então, a gente tem que começar a fazer essa prevenção dessa forma. E daí, pompoarismo a gente tem que pensar quase como se fosse um esporte. Teu músculo já tá bom, agora você quer começar a praticar um esporte. Pra Daí melhorar. você vai para pompoarismo. Né? Sí, también en esa parte de la prevención trabajar mucho la autoimagen. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, conoce mucho de sus órganos, por ejemplo, el ojo, la nariz, la boca. Entonces uno se va acostumbrando. Entonces cuando uno ve la zona genital, no sabía que tenía esto. O los pequeños labios tan grandes. Sim. O está muy abierto. O algo. Entonces, Até porque nenhuma vagina é igual a outra, né? Eso, ninguna vulva es igual que las demás. Entonces, uno también tiene que tener esa autoimagen, ¿no? De conocerse y saber que no todas son iguales. Sim, nossa, perfeito. Entonces, también quiero hablar un poquitito que estábamos hablando de la educación, de la prevención. Yo acredito que muchas de las disfunciones también urinarias, miccionales, comienzan en la infancia. Entonces, Olha. desde esa edad, uno tiene que acostumbrar al niño a ir al bañero, poner horarios, no postergar por estar en los jogos o algo, porque va a ser esa persona que va a tener disfunciones miccionales o vejiga hiperactiva cuando ya estén grandes. Entonces, Interesante. tiene que comenzar desde la crianza, ¿no? Y todos esos hábitos miccionales y también defecatorios, porque uno también tiene mucha constipación porque de niño no hace popó o puja. Ou não faz fora de casa, né? Isso, entonces todo eso también es muy importante. Nossa, A gente já extremamente começaria importante. isso daí desde a questão do desfraude. Porque se a Olha gente for isso. conversar com as nossas mães, o que elas falavam assim? Não, quando você completou 2 anos, eu fui lá e fiquei com você no banheiro toda hora para você ver o que você estava fazendo xixi. A gente não lembra isso, mas se a gente conversar com as nossas mães, elas vão nos contar sobre sim, isso. Sim. Hoje em dia, a gente já vê um processo de desfraude completamente diferente do que foi feito com a gente. Então, daqui uns anos, a gente vai poder avaliar. Será que essas crianças que hoje estão tendo desfraudes de forma mais gentil vão apresentar menos desconfortos e disfunções sexuais e urinárias e fecais por conta do desfraude que está sendo feito? Nossa, muito Tá? legal. Então, não é uma coisa que a gente vai ter essa resposta agora. Mas o que a gente está pregando hoje em dia no desfraude dessas crianças, tá? Primeiro, a criança tem que ter a percepção. Segundo, a gente tem que começar a levar ela num ambiente adequado para que ela vá lá fazendo o seu xixizinho, o seu cocô no momento adequado, mas que não seja de uma forma agressiva e imposta para ela. Ela tem que ter essa percepção. E essa percepção ela vai ter com o tempo e com o amadurecimento. Antigamente a gente falava, não, a criança pulou, ela está fazendo pulo, então ela já está com condições de fazer o desfraude. E a gente sabe que esse não é um marco motor que a gente pode classificar ele como adequado para o desfraude. Sim. Tem todo um contexto de a criança consegue tirar a sua roupa e vestir sozinha? Ela consegue já se limpar ou não? Ou ela vai ter que chamar alguém? Sim. Ela já sabe o que é um abuso sexual para que não sofra isso e consiga falar com os pais? Então, muito mais do que você só tirar a fralda da criança e deixar, às vezes, ela no constrangimento porque ela está toda molhada Sim. e falar, não, agora ela vai aprender porque ela se molhou. Não, o negócio é a gente pegar e dar instrumentos para ela para que ela se sinta segura e, principalmente, que ela consiga se proteger, pelo menos contando para a gente se alguém abusar dela. Nossa, isso é importantíssimo, né? Que diferença que faz. Então, se as mães podem procurar os fisioterapeutas pélvicos até para ajudar nesse processo todo, né? Nossa, é e muito a gente legal. tem grandes nomes dentro da fisioterapia pélvica pediátrica. Então, mesmo a gente sendo fisioterapeutas, por exemplo, eu não trabalho com criança. Você trabalha com criança, Jessie? Não. Não. Mas, assim, e a gente vai
colocando também no da fisioterapia pélvica, olha, tem um profissional que trabalha mais com criança, porque o consultório dele vai ser adaptado para esse público. Hoje, eu trabalho mais com o que dentro do meu consultório? Pacientes neurológicos, né? Pacientes oncológicos, tá? E pacientes de mudança de sexo. Olha, tá? tudo. Então, esses são os principais que eu atendo dentro do meu consultório. Então, cada profissional, a gente também vai se adaptando com o que está aparecendo mais de demanda na nossa região. E até pelo que o profissional vai ali Exato. sendo mais interessado em trabalhar, né? Se aprofundando, conhecendo mais. Uno tem que especializar-se em uma área. Uhum. E já uno vai... Então, a fisioterapia pélvica é uma especialização, mas cheia de vertentes para, né? O caminho é muito amplo. Tem gente que só vai trabalhar, por exemplo, com a parte proctológica. Só quero trabalhar com os pacientes que são procto. Não, eu só quero trabalhar com paciente de dor feminina. Ou só grávidas. Ou masculinos, né? Então, a gente falou da grávida aqui e eu acho que um dos tabus também da fisioterapia pélvica é que fisioterapia pélvica é só para mulher grávida, né? Não. Porque eu acho que agora esse boom que veio com artistas, com internet, mostrando a físio, né? Outra coisa que se fala é só se, por exemplo, eu quero só para mulheres que estão grávidas e que querem partos vaginais. E a gente tem que ver que não, a fisioterapia pélvica, ela tem todo um contexto na gestação que não é só para o parto. É para que você não tenha dor durante a gestação, é para que você não perca a urina durante a gestação, é para que você se prepare o teu corpo para depois da gestação, o teu abdômen não fazer uma diástase e que é super comum, seja patológica, porque assim, a diástase fisiológica durante a gestação é normal acontecer, mas esse abdômen vai ou não vai voltar no pós-parto para ficar funcional? Até a própria laceração que você falou, né? Laceração, perda urinária no pós-parto, dor sexual no pós-parto. Porque muitas mulheres podem apresentar essa dor no pós-parto para ter relação. Então, a gente fala lá de puerpério, que dura ali seus 3 meses, né? Só que essa mulher passou os 3 meses, falaram para ela que o corpo dela ia voltar normal depois desse tempo e não voltou. E o que vai ser feito? E a relação sexual pós-parto também, né? Um super tabu durante esse tempo. E daí, assim, tem algumas mulheres que depois do parto vaginal apresentam, por exemplo, a gente fala assim, vamos dizer, uma frouxidão. Então, elas falam assim, eu tô com a minha vagina larga. Sim. Tá? Então, existem alguns especialistas que daí já indicam para fazer a cirurgia. Tá, mas já passou esse período hormonal realmente para retornar esses ligamentos e músculo para o lugar? Esse músculo já foi trabalhado? Não existe alguma outra forma de a gente também estar estimulando o colágeno, a elastina desse assoalho pélvico, desse canal vaginal, para que dê essa melhor sustentação para essa mulher, para que já não mande ela direto para essa cirurgia? Sim, nem tudo a solução é cirurgia, né? Não. Isso. Tanto é que hoje a gente tem muitos estudos que estão falando das falhas cirúrgicas, né? Que a pessoa vai para a cirurgia achando que aquilo iria resolver e, às vezes, depois da cirurgia, ela pode ficar pior. Então, não é demonizar a cirurgia. Cirurgias bem adequadas são muito bem-vindas. Mas quando você... tem tratamentos fisioterapêuticos que a gente sabe que são padrão ouro para o tratamento disso. E antes disso, de você indicar para uma coisa que é certa, você indica, muitas vezes, um laser que não vai dar conta, ou uma cirurgia que vai modificar essas estruturas e vão dar mais lesão para o paciente do que melhorar a qualidade de vida dele. Então, aí eu acho que está na hora de a gente parar um pouquinho e repensar em toda a conduta e todo esse histórico que a gente está tendo de tratamento, né? Perfeito, perfeito. También otro tabú que menciona, así como dijiste, de la sexualidad postparto, también en la gravidez. No pode ter relação sexual durante a gravidez. ¿Por quê? Porque pode passar algo ao bebê ou algo. Não, sí pode, pero depende del trimestre en el que esté. São as posturas sexuais adequadas para a paciente também. Nossa, eu nem sabia que tinha postura certa. Sim, porque não todas vão, porque a barriga vai crescer. Então, tem desconfortos, porque, por exemplo, se às vezes você deixa uma gestante muito deitada, tem a questão da compressão do bebê ali, em toda essa região diafragmática e toda essa parte de vasos cardíacos ali. Então, perigoso até. Eu fui uma gestante, que durante a minha gestante, eu fiz um vaso vagal, guria. Nossa! Desmaiou! Sim! Peguei, na verdade, assim, eu tava numa sessão de
de massagem. E daí a profissional me baixou demais a minha cabeceira. Pra que era pra eu relaxar. E eu fui. E relaxou bem, né? Relaxou bem. E eu fui. Então, isso é uma coisa que os profissionais também precisam entender essa, digamos, fisiologia da mulher durante a gestação. É totalmente diferente, Porque né? tem as suas particularidades. Então, dentro da fisioterapia pélvica, quando a gente faz uma pós-graduação, a gente consegue entender esses limiares para ter esse cuidado com a mulher. Então, entender e mostrar para ela que vai ser normal ela ter diástase. O que não vai ser normal é depois do parto essa diástase não retornar. Então, o que a gente pode fazer durante a gestação para que recupere esse abdômen e lá no pós-parto ela tenha a funcionalidade dessa musculatura? Nossa, isso é super importante. Por isso que eu tenho visto cada vez mais as gestantes procurando a fisioterapia pélvica, né? Porque eu acho que isso é uma prevenção gigantesca, né? Sim, guria. É muito bom. Eu sei que vocês trouxeram algumas coisas ali, Leri, para mostrar pra gente e para associar com a fisioterapia pélvica. Tá, vamos mostrar um pouquinho dos dispositivos que podem ser usados. Tem muito mais, tá? Isso, mas eu acho que isso envolve um pouco dos exercícios íntimos, né? Sim. São os maiores tabus, né? Então, geralmente a gente começa a sessão mostrando para os pacientes um modelo pélvico, né? E esse aqui, ele é um modelo bem legal, que você tem tanto a parte da vulva aqui, você pode demonstrar para ela onde que é o clitóris, o que são os lábios externos, lábios internos, né? Onde fica o ânus, a zona de ninguém. A zona de ninguém. Tá? E como que fica realmente a posição dos órgãos dentro, que muitas vezes as mulheres não têm. Então, por exemplo, ó, a gente vê aqui que a gente vai ter um ligamento que vai estar ligando na bexiga, que vai estar ligando aqui no útero, que vai estar ligando no intestino. É quase como se fosse um varelzinho. Agora, imagina como que fica essa estrutura quando a mulher tem que fazer a esterectomia e retirar todo o útero. Tudo fica solto. Fica sem nada, um vácuo ali, né? Tá? E daí, então, é importante a gente ver com a paciente que quando for fazer essa cirurgia, perguntar já para o cirurgião, tá? Como é que vai ficar essa conexão? Como que vai fazer? Vai preservar alguma coisa de ligamento? Porque senão depois ela pode sofrer com um prolapso de órgãos genitais, tá? Nossa. Então, que é a queda dessas paredes ali, que daí é o que a gente chama de bexiga caída, por exemplo, Entendi, né? Nossa. Então, quando a gente começa a sessão, a gente já começa a mostrar isso. A maioria das mulheres, acho que por ver só em imagens, livros, imagina até que os ovários, eles são abertos, né? Pra lateral, assim, né? Ele é mais fechadinho aqui, ó, se a gente for ver. Então, esse modelo aqui é um modelo que a gente gosta bastante de demonstrar, né? Porque ele consegue mostrar isso. Inclusive, aqueles úteros que são retroinvertidos. Então, essa aqui a gente consegue girar, sabe? E demonstrar como que fica esse posicionamento. Muito legal. E demonstrar também essa parte muscular. Porque a gente consegue... Deixa eu ver se eu tiro aqui. Quer ajuda? Deixa eu ver aqui. Saiu. Eu só tô tirando o músculo. Esse sai. Ele sai. Deixa Caiu eu a tirar bexiga. aqui. Caiu já uma bexiga. O que a gente tem que demonstrar para essa paciente? O que é musculatura superficial e profunda? Acho que eu não vou conseguir tirar sem tirar os outros órgãos aqui. Tirar o útero. Ó, tirando o útero, tô tirando o intestino. Intestino. Não vou conseguir tirar. Mas assim, a gente sabe que tem musculatura que é mais profunda e a gente tem a musculatura mais superficial. Essa musculatura mais superficial é a que vai dar muitas vezes essa função sexual. Quando você consegue sentir o teu orgasmo, é por conta do teu clitóris, tá? Sim. O teu clitóris é o teu sensor sexual, tá? Então, se a gente trabalha essa musculatura superficial ali, a gente pode melhorar esse sensor sexual da mulher. Então, se ela tem uma disfunção sexual ali, a gente pode estar ajudando ela. Sim. Mas a gente tem que lembrar que um orgasmo, ele não depende só dessa função estrutural aqui. É muito mais, é a função psicológica, é o contexto que ela tá. Acho que pra mulher, até a parte psicológica é o que mais afeta, né? Assim como tem mulheres que só querem pegar um vibrador, ter um orgasmo rapidinho ali, acabou, gente. Sim, e né? segue o dia. Então, isso é muito relativo. Tem pessoas que querem ter uma relação ali que vai ficar muito mais prolongada, mas tem aquelas mulheres que também que vai falar assim, não, eu gosto que é rapidinho ali e já acabou. Então, é de cada um ali, isso é individual, tá? Eu acho que isso varia de mulher para mulher. No caso do homem, pues também é modelo onde se le explica todo, ¿no? Los testículos, el glande, el prepucio, el tronco
y la zona del assoalho pélvico, Sim, que é zona embaixo, del né? ânus. Y también este modelo me gusta porque es bien legal para explicarle, yo voy a dar masaje aquí, Uhum. ¿no? Sim. Para relajación muscular, o voy a colocar electrodos aquí o aquí para poder trabajar electroestimulación. Sim. Tiene que ser muy visual para el paciente. O cuando hay un paciente con disfunción sexual, se le explica la educación de cómo va a poner la bomba de vacuum, por ejemplo, ¿no? Sim. O algún anel peniano. Como aqui, ó. Como aquí. Legal. Se le va explicando al paciente y como es parecido a la realidad, Sim. pues el paciente va viendo si tem alguma dúvida, por exemplo, não? E acho legal para o entendimento do que vai ser feito, como você falou, né? Onde vão eletrodos, onde vai estimular, Sim. que Porque tem alguns desmistifica pacientes mesmo. que eles acham assim que vai chegar lá e vai pegar no pênis. Não. A gente vai pegar na musculatura No do assoalho assoalho pélvico. pélvico, que é aqui nessa zona Embaixo de ninguém. na zona de ninguém. Inclusive, a veces no hay que ni ver el pênis, solo eso. Aham, El paciente se assegura e se trabalha sim. nessa zona. Agora, já na mulher, já Sim. tem um pouquinho de diferença, né? Porque na mulher aqui, a gente não a gente consegue ver ali externamente. Então, naquelas mulheres que não podem ter penetração porque, não Vaginismo. vaginismo, ou Esporém. tem a questão até de, sou virgem e não quero nada dentro do canal vaginal, só depois da relação, porque isso pode acontecer Sim. dentro do consultório. Aham. Então, a gente trabalha nessa parte externa, assim como a gente trabalha com as crianças também. De criança, a gente Isso. não vai colocar nada intracavitário neles, é tudo Isso. externamente. Então, é possível trabalhar ali. A gente vai para uma zona mais intracavitária quando a gente está falando numa questão de dor, que a gente tenha que fazer uma liberação específica em um músculo. Entendi. Então, daí a gente vai para lá. E que nem eu falei aquela hora para vocês, o homem, quando tá fazendo contração muscular, a gente consegue ver o pênis aqui se movimentando. E na mulher, como que a gente pode fazer? É difícil de Tá? ver, né? Então, esse daqui é um dispositivo que também se existe, tá? Sim. Que coloca essa parte aqui dentro do canal vaginal e essa aqui fica pra fora. Então, é o biofeedback que a gente consegue colocar pra mulher treinar. Então, lembra que eu falei que a musculatura do assoalho pélvico, ela contrai pra dentro e pra cima? Pra cima. Então, ó, contrai pra dentro e pra cima. Eu vou ver a anteninha descer quando ela contrair Olha. e voltar quando ela relaxar. Então, ela consegue ter uma noção se ela tá contraindo e aí relaxando De maneira adequadamente. correta. Esse daqui é um dispositivo que é legal também, que aqui dentro a gente consegue colocar peso. Então, a gente também consegue colocar uma carga ali. Olha assim, só. Os halteres pra pepeca. Arrasou. Tá? Então, isso aqui é uma forma de a gente treinar a musculatura do assoalho Assoalho pélvico. Uhum. E, infelizmente, ainda a gente não existe uns pezinhos pro assoalho pélvico Assoalho masculino. masculino. Então, com o homem, a gente trabalha muito com o biofeedback eletromiográfico, que dá uma boa resposta, Sim. né, Jessie? É Boa. aquele que fica mostrando na Mostrando, tela, né? Isso. Como se fosse, sobe o exercício, desce. É como vai se trabalhar fosse o videogame Isso, do o assoalho videogame. pélvico. A Maura, ela deu uma super aula pra gente esses dias atrás sobre os 5 Fs dela. Sim. E ela Ah, mostrou sim. lá o aplicativo, né? O iPelvis. Também. pode Isso, ser. aham, o iPelvis. Daí tem o videogamezinho Sim. do assoalho Sim, pélvico porque dos se vuelve exercícios. mais legal a terapia. É, bem lúdico, né? Sim. De maneira lúdica. E aí? E aí, que mais? Vamos ver. Que mais? A gente tem, hoje em dia, no mercado, vibradores, tanto masculino quanto feminino, tá? Eu gosto muito desse modelo aqui para as mulheres, porque ele tem uma boa vibração. A gente vê que ele tem uma textura legal também, ele é mais fininho. Então, aquela mulher que já tem uma questão de dor, tem medo de penetração, ela vai começando aos pouquinhos ali a relaxar. E o que a gente fala muito? Às vezes, dentro do consultório, a gente usa o vibrador com a paciente. Mas lembra que eu falei que é a musculatura superficial onde está o clitóris que vai Sim. dar o orgasmo? Quando a gente está pegando nessa musculatura mais profunda, interna, você não vai ter nada de orgasmo. Você não vai estar estimulando. É como se ele funcionasse como um massageador mesmo. Então, a gente consegue, com a vibração, liberar óxido nítrico e isso vai funcionar como um vasodilatador e vai começar também a relaxar essa mais musculatura, fácil. tá? Então, o vibrador tem esse potencial ali para estar funcionando. É uma grande ajuda. Sim. E daí, assim, existem vibradores hoje em dia pra gente comprar de R$3 até vibradores, por exemplo, que nem esse aqui, que é com um custo mais elevado. Mas pra mim, dentro de um consultório... É um custo-benefício, né? Eu sei, as pacientes saem de lá e falam assim, nossa,
nem parece que eu tô com dor, parece que eu saí aqui do spa da Pepeca. Maravilhosos. Sim, porque elas chegam às vezes com uma dor que elas nem imaginavam que elas iam conseguir sair de lá sem. Sim, né? sim. E daí a gente tem as funções para o homem também, né? Os vibradores ali, que você pode colocar tanto no corpo peniano, como esse aqui também, que é para glande, tá? Tá. E daí ele vai ficar vibrando ali, assim. E estimula a musculatura também. Não, esse Nesse daí não? a gente consegue treinar o quê? Pensa aquele homem que tem a ejaculação precoce. Entendi. Então, você precisa dessensibilizar ali a região para com que ele não tenha isso com a parceria. Então, ele tá lá com a parceria, não quer ter a ejaculação precoce. A gente vai fazendo um treinamento, orienta dentro do consultório e ele faz em casa de como que vai ser esse processo. Que legal. A única que a gente já começa fazendo dentro do consultório, pelo menos eu faço assim, é a questão da bomba. Que daí, antes deles levarem para fazer para casa, eles vão adquirir e daí eles levam no consultório, a gente ensina como que ele coloca, como que funciona, faz uma vez com ele no consultório e na sequência vai para casa para estar fazendo. Legal. Isso. Que mais aqui? Que temos mais? Meu filho. Tá. Esse é um biofeedback. Que Hoje, legal. já tem esse biofeedback, é um biofeedback pressórico, tá? Então, a gente consegue colocar também como se fosse um videogame, só que aqui o paciente não precisa, digamos assim, tirar a roupa. Ele consegue só sentar e conforme ele contrai a musculatura do assoalho pélvico dele, a gente consegue ver na tela como que tá evoluindo, Que legal. tá? Nossa, então, isso é super tecnológico. Muita Sim. tecnologia. É muita tecnologia. E, por exemplo, a gente vai falando de vibradores, a gente tem vibradores que tem um comprimento, assim, que não parece um pênis, mas Sim. que a gente já fala, tem mais carinha de vibrador. Mas a gente também tem assim, ó, que não parece vibrador Não nem parece daqui, nem mesmo. na China, Nada. né? E esse aqui, ó, é um vibrador que você pode usar tanto no clitóris quanto na penetração. Mas esse aqui é um vibrador só para a hora dali do clitóris, né? Você não vai fazer introdução de nada. Então, para aquelas mulheres que são vagínicas que têm dor, às vezes isso daqui vai Ajuda a ajudar relaxar e estimular mais. E depois ela vai relaxando, daí depois ela fala, agora eu já tô me sentindo um pouquinho melhor, vamos tentar o outro. Legal. E vai Isso evoluindo. vai evoluindo. Isso. E ó, outra coisa que tem ali, que a gente falou de incontinência urinária, então assim, a gente Isso sabe eu que achei tem fantástico. a gente tem as fraldas, mas agora a gente já tá tendo produtos assim, ó, por exemplo, para homem, que parece uma cueca, Sim. que ela é absorvível, mas você pode, por exemplo... Ela é reutilizável. Reutilizável, você Ela lava lava. ela. E ela consegue armazenar... Meio ambiente agradece. Ela consegue legal, armazenar uma verdade? boa quantidade de urina ali, sabe? Sim. Então... Para já- escapes pequenos, ela é super Exato. útil, né? Porque assim, a fisioterapia pélvica vai ajudar, mas até o teu paciente estar continente, você vai deixar ele passando vexame por aí? Não vai. Então, o fisioterapeuta ele tem que ter essas armas para saber recursos para indicar para o seu paciente, para que o teu paciente fique um pouquinho mais tranquilo até passar essa onda da perda urinária, né? Muito legal. E eu queria perguntar para vocês assim, então, como que a gente garante esse atendimento de uma maneira mais respeitosa, de uma maneira mais ética? E como que a gente passa de uma maneira assim, como eu posso falar, uma maior confiança para esse paciente, para ele conseguir sentir que ele está ali para um tratamento e não sendo sexualizado? Você quer falar primeiro? Bueno, pues en mi caso, yo explico todo esto cómo es, mostrando, pues obviamente tú como persona también le vas explicando, pero también yo les doy un consentimiento informado Sim. de todo lo que se va a hacer, es de confiabilidad. Porque a veces el paciente piensa de que uno va a estar contando sus cosas al mundo y no es así. Sim. Entonces, lo primero, ¿no? Poniéndole ejemplos, ya que te firme. Y sí, si el paciente en algún momento dice, no, yo no quiero una evaluación interna, pues respetar siempre esa parte por alguna razón, respetando su religión, respetando todo. Entonces, yo así trabajo y la persona, en mi caso, hasta el día de hoy, pues ha accedido. Sim. Eu vejo que tudo isso que o Jesse falou é muito importante. Mas o Jesse, assim, os bons profissionais têm essa noção que o Jesse tem,
porque tiveram uma boa base. Então, você entender realmente bem como funciona o corpo de quem você está trabalhando, entender bem essas disfunções que podem vir para você, já é o primeiro passo para você respeitar, porque você vai estar realmente entregando um tratamento com excelência, com qualidade. A gente sabe que tem tratamentos aí novos todos os dias, mas você tem que trabalhar baseado em evidência. Então, trabalhar em evidência, que a gente fala, né? Prática baseada em evidência é muito você saber o que tem nos principais protocolos, você escutar o que teu paciente traz e demanda e fazer escutar ali, de você realmente escutar ele, não ficar interrompendo ele enquanto ele te fala. E com isso, junto com o teu paciente, você fala, olha, a gente vai fazer teu tratamento dessa forma, a gente vai seguir assim, assim, assim. Preciso de você fazendo ali, porque senão você fala, em 10 sessões, vamos falar assim, bem de grosso modo, você vai estar melhor da tua incontinência urinária. Daí teu paciente nunca treinou em casa, só treinou ali com não você. segue, né? Vai melhorar? Não vai. Só que daí você prometeu para ele que depois de 10 sessões ele ia estar certo. Então, é muito ali no início da sessão, você também já colocar tudo com ele ali, o que é o objetivo de vocês dois. Que geralmente, né, a gente pode falar assim que 20% da fisioterapia pélvica é o fisioterapeuta. Sim. 80% é o paciente treinar e fazer as evoluções que você está falando em casa. Então, respeitar, fazer essa parte com que o teu paciente não se sinta, digamos assim, sexualizado, é você trazer a responsabilidade para ele também com relação ao tratamento, e não só do profissional. Perfeito, né? Incrível. Vocês têm algum último recado para passar para o pessoal de casa? Se você não tem ainda um fisioterapeuta pélvico para chamar de seu, não perde mais tempo. Procure logo um, seja homem, mulher, criança, gravidez. Não importa a sua idade. Você, assim como você vai no médico, você deveria ir num fisioterapeuta pélvico para entender melhor a sua saúde pélvica. Que é tão importante. Sim. Eu, como falo a mis pacientes e todo, que se lleven en casa. Perder orina no es normal. No es normal tener dolor a las relaciones sexuales, no es dolor a la menstruación, no es normal. Entonces, é o que eu falo com eles, que hay que atender-se. Sim. Sim. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que, assim como vocês, hoje eu tive uma aula aqui sobre fisioterapia pélvica com esses dois profissionais maravilhosos. Vou sair daqui muito mais informada e a gente conseguiu quebrar um pouco desse tabu, com certeza, trazendo para vocês mais informação, mais conhecimento. E aqui a gente encerra mais um episódio do nosso Bate-Papo Hangar. Não se esqueçam, a gente está no Spotify, nos sigam lá. Não esqueçam de seguir aqui a nossa página no YouTube, deixe o like, ajude a engajar ainda mais o Hangar VIP. E a gente também terá o trimestre todinho voltado para a fisioterapia pélvica. Então, fique conosco, acompanhe toda a programação e conteúdo criado especialmente para você. Então, eu me despeço aqui e vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.